A minha mulher não sabe o meu PIN, a minha mãe não sabe o meu PIN, só eu sei. Como é que nós conseguimos criar soluções e sistemas em que o benefício do dinheiro físico começa a decair e começamos a mostrar às pessoas que o dinheiro eletrónico é melhor que o dinheiro físico. O setor privado tem que ter a noção de uma coisa, principalmente no sistema financeiro. Nós, quando lançamos produtos e serviços no sistema financeiro, nós queremos que as pessoas usem esses produtos, mas também queremos que as pessoas usem esses produtos da forma adequada, da forma certa. É um interesse mútuo. Boa tarde mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Pumango Talks, aqui na FIUDA 2025, onde estamos a fazer uma série de conversas com temas ligados à liderança, negócios, transformação digital para o desenvolvimento da nossa economia. E dando sequência à nossa série de conversas, nós vamos agora ter um tema muito importante para o desenvolvimento da nossa economia e do nosso país, que é a inclusão financeira e educação digital. Como reduzir as barreiras de acesso. E para falar sobre este tema, não podíamos chamar ninguém menos do que quem está realmente na frente deste grande tema de inclusão digital e inclusão financeira. E temos aqui conosco Eduardo Bettencourt, que é administrador executivo da EMIS. Acredito que todos aqui já ouviram falar da EMIS, tem o Multicash, Express e outros produtos que ele vai aqui também falar um pouco mais. Então, para começar, Dr. Eduardo, gostaria que se apresentasse, dissesse quem é, o que faz e o que o move neste grande tema na nossa sociedade. Ok, obrigado. Eduardo Bettencourt, administrador executivo na EMIS. É um prazer estar aqui a representar a EMIS e, antes de mais, muito obrigado à Pumango pelo convite para estar aqui. Bom, eu desde muito novo sempre tive interesse pelo mundo digital e não é à toa que eu ingressei em engenharia, mesmo porque queria conhecer e perceber como é que as coisas funcionavam e principalmente como é que eu poderia criar algo. E por isso é que iniciei engenharia em programação, que era para conseguir eu, de forma autónoma e de forma própria, criar soluções digitais. Recordo-me que tinha 18 ou 19 anos e eu usava muito o iTunes Store e o iTunes Music. Sim. E gostava muito de ouvir música, mas eu não conseguia, nem tinha uma forma, estando a ouvir música no computador, de mudar a música enquanto estou sentado no sofá ou sentado na cama. Então desenvolvi uma aplicação para conseguir ser eu próprio a gerir a música, seja para a frente, para trás, fazer pausa, play. E portanto foi aí que também comecei a ingressar no mundo digital, chamemos assim. A vertente financeira, ingressei já no mundo profissional, pela minha experiência na Deloitte, foi no mundo financeiro, neste caso em particular numa seguradora, e pronto, e aqui estou eu. Muito bem, obrigada, Dr. Eduardo. Já entrando aqui especificamente no nosso tema, qual é que acredita que é o grande impedimento de que a população consiga de facto aceder ao sistema financeiro formal? Ok, uma boa questão. E eu gosto de dividir a questão do sistema financeiro e do formal, porque nós temos já muitos angolanos e angolanas a utilizarem o sistema financeiro, mesmo que seja de forma informal. Sim. E portanto temos que fazer essa diferenciação. Mas eu diria que a principal barreira, e aquela que eu costumo sempre dizer, é o dinheiro físico. Como é que nós conseguimos criar soluções e sistemas que consigam de alguma forma mostrar aos angolanos e às angolanas que o dinheiro eletrónico e a utilização do dinheiro eletrónico, transferências, pagamentos, etc., tem benefício face ao dinheiro físico. Porque o dinheiro físico tem uma grande particularidade. É visível, é tangível, eu toco, eu transaciono com o dinheiro físico e interajo pessoalmente, entrego o dinheiro, quem recebe vê o dinheiro, põe no bolso e sabe e garante que o dinheiro está sempre lá. Portanto, nós temos que garantidamente todo o sistema financeiro criar formas, mecanismos para que esse benefício do dinheiro físico a pouco e pouco seja quebrado. É muito difícil. A nossa sociedade, principalmente a angolana, tem uma grande dependência, não vou dizer vício, mas é uma dependência na utilização do dinheiro físico, porque conseguem ver e garante confiança. Nós, quando lançamos a EMIS, a rede Multicash, em 2002, nós percebemos que
tínhamos que arranjar uma forma de, a pouco e pouco, garantir essa confiança. E por isso é que, com o nascimento do instrumento pagamento, instrumento de cartão, nós tínhamos que arranjar uma forma de ter uma rede grande para que as pessoas percebessem que aquele cartão não é um simples cartão, é de facto o meu dinheiro e eu consigo muito rapidamente pagar bens e serviços. E pronto, e estamos nesse caminho, mas eu diria que a principal barreira e a grande dificuldade é como é que nós conseguimos criar soluções e sistemas em que o benefício do dinheiro físico começa a decair e começamos a mostrar às pessoas que o dinheiro eletrónico é melhor que o dinheiro físico. Muito bem. E acredita que a educação digital, no nosso contexto, ainda é uma ponte ou é uma barreira ainda no nosso meio? Em que processo é que nós nos encontramos atualmente? Ok. É importante nós considerarmos que a educação digital tem um ponto que é fundamental, que eu nem quero tanto falar na questão do digital, que é a educação. E eu acredito que este é o ponto fundamental. Nós não temos, infelizmente, no nosso ensino público, principalmente, nas tenras idades, 3, 4, 5, 6, 7 anos, nós não temos nenhuma cadeira a lecionar educação digital. Exatamente. E, portanto, nós temos que começar a partir daí. Eu volto a dizer aquilo que disse inicialmente. Eu, aos 18 anos, quis programar algo porque eu queria criar algo. E queria ter a autonomia de conseguir ultrapassar os meus desafios. E, por exemplo, a programação é algo muito interessante porque nós conseguimos, a miúdos de 5, 6 anos, de uma forma muito simples. E eu, quando digo programação, não é preciso eu codificar código. Eu consigo fazer programação com ações. E existem muitas ferramentas simples. Se eu fizer A, acontece B. Se eu fizer B, acontece A. Isto é programação. São automatizações, são autómatos. E, portanto, nós temos que voltar, na minha opinião, se nós queremos ter uma sociedade digital, e quando usamos a expressão educação digital, temos que ir então à educação de base. E temos que começar por aí, temos que começar a introduzir cadeiras de literacia digital e só depois vem, por exemplo, a questão da literacia financeira. Se não o fizermos assim, vai acontecer um pouco como acontece atualmente, em que nós temos uma população muito jovem. Acho que no mundo inteiro é o terceiro país que tem a população em percentual da população mais jovem do mundo inteiro, e isto é fundamental, mas a população jovem que aparentemente está mais apta para utilizar o mundo digital não percebe que o mundo digital tem muitos riscos, e aí é que vem a questão da educação digital. Não basta apenas usar os meios digitais, é preciso saber usá-los. Muito bem. E que iniciativas concretas, digo especificamente da EMIS, como vem da parte da EMIS, já têm sido implementadas e contribuem significativamente para a inclusão financeira e digital aqui no nosso país? Ok. Então eu vou fazer a ponte da inclusão com a educação. Sim. Nós temos estado a lançar vários produtos e serviços pelos nossos participantes e lançamos o Multicaixa Express em 2019. E teve um crescimento fantástico, principalmente por causa da pandemia Covid-19, em que as pessoas de facto viram o benefício na utilização do Multicaixa Express, porque sem sair de casa conseguiam fazer todas as operações que o cartão as permitia fazer. E com isso vieram algumas dores. Dores essas que têm a ver com a curva de aprendizagem, é um facto, mas que nós tivemos que dirimir e tecnologicamente resolver eventuais lacunas que tínhamos e que tivemos que as adaptar ao mercado. Mas nós começamos a ver que, independentemente da vertente tecnológica ser muito, muito segura, e de facto é segura, e estamos numa melhoria contínua, algumas burlas continuavam a ocorrer. E essas burlas têm por base a questão não é usar o mundo digital, mas como usá-lo. E nós começamos a perceber que grande parte das burlas era por engenharia social, ou seja, as pessoas, sem perceberem, recebiam um SMS, recebiam um telefonema e começavam a transmitir os seus dados intransmissíveis. E nós aprendemos muito que a palavra intransmissível, muito provavelmente as pessoas que aqui estão percebem, mas temos que ser honestos e temos que ser realistas. É uma palavra complexa. Intransmissível. Ok, está bem, o que é intransmissível? Exatamente. Bom, e tivemos que também moldar a nossa forma de comunicar. E por isso é que em 2023 nós criamos um programa, que é o Cidadão Digital, que fala a língua das pessoas, que quer estar junto das pessoas dos angolanos. Portanto,
Nós iniciamos em Luanda, em novembro de 2023, com dois objetivos principais. O primeiro é estar de município em município, com um conjunto de pessoas capacitadas para o fazer, para fazer workshops muito básicos, muito simples. O que é um cartão? Para que é que serve o cartão? Que cuidados eu tenho que ter? O que é um PIN intransmissível? O que é que isto quer dizer do intransmissível? É só eu sei. E eu quando digo só eu sei, só eu sei. A minha mulher não sabe o meu PIN. A minha mãe não sabe o meu PIN. Só eu sei. Não é desconfiança, mas é para cumprir a regra. É intransmissível. Porque nós não sabemos o dia da manhã e qualquer descuido, nosso ou de alguém que saiba, faz com que o nosso dinheiro voe do nosso bolso. E, portanto, este programa Cidadão Digital, que iniciou-se em novembro de 2023, já conseguiu, até à data de hoje, chegar a mais de 1 milhão de angolanos e angolanas. Mas o objetivo não é só transmitir a informação, é perceber se eles estão a perceber a informação que nós estamos a transmitir. Lá está a questão da educação. E a educação não há fórmulas mágicas. Nós temos que ir nos adaptando àquilo que estamos a fazer. E, portanto, neste programa Junto às Ruas, nós, no final de cada workshop, temos um inquérito para perceber se as pessoas perceberam, se não perceberam, e adaptamos, com base nisso, ao próximo município, para a próxima província. Nós, neste momento, estamos no Luanda, Huambo e Benguela. Para o próximo ano, vamos estar noutra província que eu ainda não vou revelar, que é grande, mas pronto, acho que vão chegar lá, depois destas 3, acho que é fácil. E este programa tem também uma segunda variante. Não é só ir de município em município e ter com as pessoas, é também dizer às empresas, público ou privadas, ensinos de escolas, universidades, que podem nos contactar e nós, gratuitamente, vamos ter com eles e fazemos uma palestra para 100, 200, 500, 600 pessoas, aquilo que for possível de acordo com as condições que tenhamos. E é exatamente neste ponto que eu ia entrar. Como é que o setor privado consegue também fazer parte dessas iniciativas, contribuir, porque se todos nós conseguimos fazer parte de iniciativas como essas, conseguimos, de certa forma, massificar a divulgação da informação. Então, como é que o setor privado consegue também fazer parte das iniciativas que vocês já vão promovendo? O setor privado tem que ter a noção de uma coisa, principalmente no sistema financeiro. Nós, quando lançamos produtos e serviços no sistema financeiro, nós queremos que as pessoas usem esses produtos, mas também queremos que as pessoas usem esses produtos da forma adequada, da forma certa. É um interesse mútuo. Portanto, sendo um interesse mútuo, os privados têm que perceber que não é só catalogar como responsabilidade social, porque, de facto, se eles garantirem que a população percebe aquilo que é o sistema financeiro, os produtos financeiros que existem, o potencial que podem ter por causa de um crédito e como garantir que as pessoas têm a educação necessária para o fazer, aquilo é um retorno, portanto é algo mútuo. Portanto, os privados vão beneficiar do ponto de vista de negócio, de faturação, porque a população vai continuar a usar os seus serviços e quanto mais o país tiver inclusão financeira, há um facto, prova dos outros países, aumenta o PIB, aumenta a capacitação das pessoas socioeconomicamente, o país cresce e depois isto é uma bola de neve positiva. E crescemos e crescemos e crescemos, portanto os privados têm mais é que investir, tal como nós fazemos nestes programas, podem dizer responsabilidade social, mas é muito mais do que isso. Exatamente, muito bem. E qual tem sido o papel das novas gerações, digo a juventude, acredito que é que mais contribui em termos de usuários destas iniciativas, no movimento de inclusão financeira e digital no nosso país? Bom, foi aquilo que eu disse. O motor da nossa economia pode não ser agora, mas vai-se fazer com os jovens. E, portanto, quanto mais nós garantimos que os nossos jovens estão capacitados, quer do ponto de vista digital, quer do ponto de vista financeiro, e que existem sistemas e soluções que potencializam a inclusão financeira, acreditamos que esse é o caminho. Portanto, nós precisamos é dos jovens. E, portanto, temos que ouvir os jovens, falar com os jovens, perceber o que é que eles realmente precisam. E há uma coisa que eu acho que acontece, sinceramente, pouco, com algumas exceções, é criar produtos e serviços segmentados aos jovens, de facto, para os jovens. Nós temos muitos produtos e serviços que são mass market, são para toda a gente e de todas as formas. Isso é relevante e depende do go-to-market de cada empresa e dos produtos, mas cada vez mais eu acho que é importante nós termos produtos e serviços segmentados, perceber o que é que os jovens precisam e estar lá perto deles. Muito bem. E se pudesse deixar uma recomendação assim muito prática para quem quer fazer parte da solução, fazer parte dessas iniciativas, que recomendação deixaria?
Bom, nós em Angola não temos, por exemplo, um ecossistema de startups não consolidado. E para criar esse ecossistema nós temos que criar produtos e soluções. Portanto, eu desafio principalmente aos jovens a criar produtos e soluções e que não desistam na primeira tentativa, quer do ponto de vista da criação de produto, quer do ponto de vista da criação de pedido de investimento. Nós não temos uma cultura de investimento. Mas temos que ir para lá fronteiras se for necessário. Agora, nós temos que, de facto, perceber que Angola precisa de mais soluções e mais produtos inovadores. A IMIS tem estado a apoiar nesse sentido. Nós, nos últimos anos, temos estado a tentar abrir cada vez mais aquilo que são os nossos canais. Lançamos também em 2019, 2020, por exemplo, a GPO, que é o Gateway de Pagamentos Online, que permite, por exemplo, qualquer entidade prestadora de serviço técnico, ou seja, qualquer startup que queira apoiar as empresas a pedir uma certificação e conseguir potencializar e conseguir disponibilizar referências de pagamento às empresas, portanto, criar aqui um conceito mais B2B e soluções que facilitam de facto as empresas. Portanto, o desafio, se calhar, que eu dou aqui do ponto de vista daquilo que sugere é dizer aos jovens para irem atrás e conseguirem aquilo que é muito difícil, investimento para que as suas soluções estejam no mercado, porque não basta ter ideias. Há uma coisa que eu aprendi muito interessante: a melhor ideia é aquela que temos. Ok, nós temos a ideia, mas a ideia é comercializável. Não adianta ter ideias se elas não são comercializáveis. Portanto, nós temos que perceber como é que as comercializamos. E uma ideia não tem que ser nova. Para ser inovadora não precisa ser nova. É conseguir pegar em algo que até pode já existir, mas potencializar de uma forma comercial diferente. Muito bem, Dr. Eduardo. Agora vou aqui um pouco mais para o lado pessoal. Lembra da primeira vez que teve contacto com a inclusão financeira e digital? Qual foi a primeira vez que teve contacto? Ok, eu vou separar. A primeira vez que eu tive contacto com o mundo digital foi um computador. Na altura era o Macintosh, que agora é a Apple, era o Mac, depois é Macintosh na altura. E acho que por isso é que eu há bocado falei sobre a questão da programação. E eu jogava. Era miúdo, tinha 6, 7 anos, não me recordo muito bem. E jogava, e foi aí que eu comecei a criar o bichinho de estar no mundo digital, de tirar a engenharia. Mas pronto, o primeiro contacto no mundo digital foi nessa vertente. Relativamente à inclusão financeira, ou seja, o primeiro contacto com o mundo financeiro foi na faculdade. Foi a primeira vez em que eu fui pedir o cartão de estudante e, em vez de me darem um cartão de estudante, deram-me um cartão bancário. E eu, Certo. ok, pronto, está aqui o seu cartão de estudante, é também um cartão bancário. E isto fez-me entrar no mundo financeiro, mas eu não sabia usar aquilo. E depois fui-me habituando. E há aqui um dado curioso, que é aquele cartão era um cartão bancário para estudantes. Portanto, tinha produtos e serviços específicos para estudantes. E isto é interessante porque há bocado sobre a potencialização da educação, uma coisa que nós podemos fazer, principalmente à malta jovem, a partir dos 15 anos, por exemplo, é conseguir que as instituições, quando entregam um cartão de estudante a um miúdo de 15 anos, entregam também um cartão multicaixa. Muito bem. Voltamos aqui novamente à questão da educação de base, né? De se começar cedo. Disse que teve contacto quando ainda era muito novo, quando entrou para a universidade, então reforçamos aqui mais uma vez a importância de se começar cedo em termos de educação digital e financeira. Tenho aqui mais uma questão, já estamos perto do fim, que é: se pudesse implementar uma única solução para melhorar o acesso à educação financeira e digital em Angola, qual seria? Bom, era conseguir com que ficasse em decreto ou em lei, seja de que forma for, que a partir dos 5 anos é obrigatório as crianças terem uma cadeira de literacia digital e a partir dos 9, 10 anos uma cadeira de literacia financeira. Mas há uma coisa que é importante. No outro dia, quer dizer, já há uns anos aprendi uma expressão que eu não conhecia, em que foi um segurança que me disse o seguinte. Eu disse: você está aí cambaleado, o que é que se passa? E ele disse uma coisa que eu na altura não percebi. Sabe? Saco vazio não fica de pé. E portanto, garantidamente, nós falamos muito em literacia digital e educação financeira, mas nós temos que garantir que, se vamos incluir estes conteúdos na escola, as crianças têm que estar capacitadas para receber essa informação, e para isso é preciso estar com a barriga cheia
E isso é fundamental. Muito bem. Já aqui para fechar, gostaríamos de saber o que mais o motiva a trabalhar nessa frente tão desafiante, né? Que é a inclusão financeira e digital em Angola. O que me desafia é um bocado, vou dizer que é um bocado egoísta. É a minha família. Portanto, o meu principal objetivo, mesmo no mundo profissional, é garantir que as minhas filhas vão ter um futuro promissor. Mas eu sei que para garantir isso eu tenho que contribuir para a sociedade. E por isso é que em 2022 eu decidi regressar a Angola com o objetivo principal de garantir ou ajudar no crescimento da inclusão financeira. Ainda faltam muitos passos pela frente, mas espero estar a contribuir para esse efeito. Mas é um desejo egoísta. Não é para mim, mas é um egoísmo porque é para as minhas filhas. Mas eu sei que para fazer isso eu tenho que contribuir para a sociedade, porque de outra forma não conseguia. Muito bem, muito obrigada, Dr. Bettencourt, por essas partilhas tão valiosas. Acredito que aprendemos todos com esse processo que tanto a EMIS, tanto enquanto profissional, tem abraçado e as iniciativas têm sido implementadas.